Aliás, vamos ler o 13, por gentileza, um versículo antes. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, agora vem o 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e converter, ou melhor, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei ou curarei, né, a sua terra. Quem entendeu, diga amém. Esse verso, queridos, é um verso bastante conhecido de todos os cristãos, aqueles que fazem parte da cristandade há muito tempo. Eles conhecem esse verso, alguns já o conhecem de cor e salteado. Agora, eu vou ser bem rápido na minha palavra aqui, bem direto, porque eu quero orar por você. Eu sinto de orar nessa noite por alguns corações. Então, eu quero que você, uma pessoa inteligente, né? Os irmãos que estiveram ontem conosco aqui, estão bem inteligentes, diga amém. Cresceram a inteligência aí. Então, você, uma pessoa inteligente, você conseguiu perceber comigo, você conseguiu notar, que nesses dois versos, o versículo de número 13 e o versículo de número 14, nós temos dois cenários para o povo de Israel. Deus falou essas palavras quando ele aparece para Salomão à noite. E Deus aqui, ele pinta para nós dois quadros. Ele monta à nossa frente dois cenários com características peculiares de cada um deles. O primeiro cenário, no versículo 13, que Deus monta, que Deus constrói, é um cenário ruim em muitos aspectos, porque primeiro é um cenário categorizado pelos céus fechados, é um cenário que tem como a sua primeira característica os céus não dando ao povo chuva. Talvez para nós isso não seja muito real e muito palpável hoje, no século 21. Na verdade, para os agrônomos, para o pessoal que planta, para o pessoal que tem terras, isso ainda é uma verdade. A chuva, ela determina muito, e ela é muito importante para a safra, para a colheita. A chuva, ainda hoje, naquela época era muito mais, porque naquela época o poder monetário das pessoas, o valor, o status social, ele era medido pelo tanto de terra que você tinha, muito mais do que hoje. Então, a chuva era algo muito importante, e nesse primeiro cenário você tem os céus fechados, como você vê no verso 13, de modo que não haja chuva, ou seja, a prosperidade ela não existe, porque não tem chuva, não tem plantio, não tem plantio, não tem colheita, não tem colheita, não tem dinheiro, não tem prosperidade. Então, céus fechados. Céus fechados significa falta de umidade, porque não tem chuva. Falta de umidade lembra para você o quê? Deserto. E deserto simboliza para nós, principalmente os cristãos, mas para você também, todo o cenário da tua vida em que há falta de vida, em que há falta de alimento emocional, físico, espiritual. Deserto, em que há falta de água, e onde há falta de água, há falta de vida. Então, e a falta de saúde. Então, o primeiro cenário, quando ele estabelece que não há chuva,
ele está tentando colocar na nossa cachola um cenário de deserto, um cenário árido. E talvez a tua vida possa, em alguma área ou outra, se encaixar nisso. Talvez você olhe para a tua área financeira e você veja uma área em que há falta de chuva, uma área em que você tem deserto financeiro, escassez. Talvez não seja na área financeira, talvez você tenha ganho bem, talvez seja na área emocional. Você faz um retrospecto agora na tua mente, você começa a pensar na tua vida emocional, e ali falta água, falta chuva, está deserto, entendeu? A falta do abraço, a falta do carinho. O ser humano, ele foi criado para ser abraçado, o ser humano foi criado para ser acariciado. Isso é natural do ser humano, da natureza humana. Quando há falta disso, você acarreta uma série de problemas emocionais na vida de uma pessoa, categorizados pela aridez, pelo deserto. Então, a vida emocional, quando ela deixa de ser irrigada pelo amor, seja de pai, de mãe, de cônjuge, de filhos, é uma vida que começa então a produzir rachaduras. Porque uma terra sem água, ela começa a rachar de tão seca que é. Tudo aquilo que está seco começa a rachar. Essas rachaduras, essas fissuras, elas são as tuas feridas. As feridas que vão sendo abertas, que não cicatrizam, mas que vão fissando, ou seja, fissuras que vão acontecendo na tua alma, nas tuas emoções, causadas pelo deserto. Quem está entendendo, diga amém. Então você olha e talvez identifique isso nas tuas emoções. Talvez seja em alguma outra área, talvez seja na tua área espiritual. Falta de chuva, falta de avivamento, falta da presença de Deus, falta da bênção de Deus. Eu quero nesse momento que enquanto eu prego, eu não quero que você fique pensando lá na morte da bezerra. Eu quero que você fique tentando identificar isso que eu estou falando, que o Espírito Santo está falando através de mim. Que área? Conjugal, emocional, que área? Relacional, causada pela falta de amigos, espiritual. Então, a tua vida, ela pode ser, em primeiro lugar, ter essa característica, os céus fechados. Pastor, os céus estão fechados na minha vida, parece que as coisas não acontecem, o céu está fechado, parece que as coisas não andam, a prosperidade não vem. Ou seja, tudo isso é símbolo de céu fechado. Uma outra característica desse cenário que Deus pinta para nós é gafanhotos consumidores. Segunda característica. Os gafanhotos naquela época, queridos, era a pior praga que podia existir numa lavoura. Porque o gafanhoto, ele consumia, por que fala consumidores aqui? Devoradores. Eles vinham, eles consumiam as lavouras dos plantadores, dos fazendeiros da época. Então o gafanhoto era um símbolo de algo que era consumido e que deixava a pessoa pobre. Preste atenção. Você também talvez tenha elementos na tua vida, novamente, material, emocional, financeira, espiritual, elementos que são os teus gafanhotos, eles são consumidores. Eles consomem o teu tempo, eles consomem a tua energia, eles consomem a tua saúde. Você é sugado, você é consumido de repente pelas preocupações, consumido de repente pela ansiedade, consumido de repente pela doença. A doença, muitas vezes, queridos, o diagnóstico médico de uma doença terminal, de uma doença, de um quadro de doença, ele é um dos maiores consumidores de energia e de saúde psíquica que nós temos atualmente, porque a pessoa, desde o momento que ela fica doente em algum âmbito, ela é consumida, porque ela tem naquela rotina de hospital, aquela rotina de vai e vem, para cá, para lá, de farmácia, de remédio, de repouso em casa, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Ela é consumida por aquela doença. A doença suga tudo, consome tudo. Tenta identificar aí quais são os teus gafanhotos.
Às vezes você tem amigos que são consumidores, e você não está percebendo isso, mas essas pessoas estão consumindo de você, às vezes até dinheiro, tempo, energia. Consumidor, consome tudo. Na igreja nós temos muitas pessoas assim, pessoas que são só consumidores, eles não entregam nada, eles só consomem. Mas quando é necessário ajudar a obra de Deus, ajudar um irmão, alguma coisa, eles não entregam nada, eles estão só no lado do consumidor, ele suga tudo, mas não devolve nada ao Senhor em gratidão. Então, nós temos pessoas assim ainda hoje, que consomem o teu tempo, a tua energia e o teu dinheiro, o teu TED que a gente chama, tempo, energia e dinheiro. Esses três elementos, a tua vida gira em torno deles. Teu tempo, você vende o teu tempo para o teu patrão, você vende o teu tempo, eu vendo o meu tempo para o exército, eu vendo o meu tempo para algumas outras instituições. Tempo, a tua vida gira em torno disso. Energia, a tua vida gira em torno disso também. E dinheiro, principalmente dinheiro, a tua vida gira em torno disso. Você só acorda segunda-feira às 7h30 da manhã, porque você quer o quê? Né? Você vai trabalhar de graça? Quem é que vai trabalhar de graça? Ninguém. Boa vontade? Não. Você trabalha por quê? Porque você tem que trazer dinheiro para dentro de casa. Então esses três elementos que a gente chama, na área da psicologia, de TED, T-E-D, tempo, energia, dinheiro, eles são consumidos muitas vezes, ou por pessoas, pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser amigo, pode ser parente, pode ser irmão, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser até mesmo elementos físicos, então a tua TV pode ser esse consumidor, o teu sofá pode ser esse consumidor, o teu vício, principalmente o teu vício é esse consumidor, porque o teu vício consome o teu dinheiro, o teu vício consome a tua energia, o teu vício consome o teu tempo. O vício é um dos piores gafanhotos que o ser humano tem, porque ele suga os três, de uma vez só. Ao mesmo tempo que ele suga teu dinheiro, ele suga tua energia, ele suga teu tempo. Por isso que é uma praga. Então é consumidor, é gafanhoto. Perceba o cenário de escassez aqui. Olha o que mais ele fala aqui. Ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Olha o que ele fala aqui então. Você sai do gafanhoto para a peste, para a pestilência, para a mortandade. Aqui eu estou falando da tua vida em especial. Deus me deu essa palavra. Mas eu posso falar, por exemplo, os irmãos que estão mais tempo comigo, do bairro, por exemplo, o bairro Itararé. Ele estava nesse cenário 13, do versículo 13. Ou seja, você tinha, e ainda tem em certa medida, céus fechados, não há chuva. Como assim não há chuva, pastor? Não há avivamento. As pessoas apáticas a Deus, não querem saber de Deus, não querem saber de pastor, não querem saber. Ou seja, céus fechados. Quando nós chegamos aqui, os céus estavam bloqueados, céus de bronze, fechados. Você pregava o evangelho, as pessoas não queriam saber. Você batia na porta oferecendo oração, fechava a porta na tua cara. Ou seja, céus fechados sobre o bairro. Gafanhotos consumindo as pessoas, consumindo o tempo das pessoas. Pragas, pestes consumindo, vícios a torto e a rodo durante todo o bairro. Basta andar nas esquinas para você ver aí pessoas caindo nas esquinas, sendo consumidas por esses vícios. Então você tinha esse cenário desértico. Aí você diz assim para mim: pastor, o senhor acabou de descrever o cenário da minha vida em determinada área, em área A ou em área B. Aí você me pergunta: qual que é a solução, pastor? Eu digo assim: qual que é a solução, pastor? Deus dá, o próprio Deus dá. Porque do 13 para o 14 você tem uma mudança de cenário. Então a estrutura desse versículo é a seguinte: olha só, cenário desértico, cenário 1, que eu acabei de descrever para você, uma atitude determinada que Deus coloca, e cenário número 2. Existe uma mudança de quadro, uma mudança de filme, uma mudança de página, uma mudança de episódio, uma mudança de cenário. Você sai de um cenário cinzento
preto no branco, um cenário desértico, um cenário caótico, um cenário de céus fechados, de gafanhotos consumidores, de peste entre o povo, entre a família. Através de uma pequena atitude que Deus exige, você transforma o cenário. E nessa noite eu quero que você faça isso, eu quero que você mude o cenário nessa área da tua vida, para o cenário de número 2. O cenário de número 2 é um cenário totalmente inverso e diferenciado do cenário de número 1, da vida daquela pessoa, daquele povo. Só que para você mudar de cenário, você precisa tomar uma atitude. E eis aqui a frase, o princípio que eu quero que você leve para a tua casa hoje. A mudança de cenário depende de uma atitude. Diga assim comigo: a mudança de cenário depende de uma atitude. Pastor, eu quero em 2024 mudar o cenário da minha vida, mudar o cenário das minhas finanças, mudar o cenário das minhas relações, mudar o cenário da minha alma, mudar o cenário do meu coração, mudar o cenário do meu trabalho, mudar o cenário da minha família. Se você quer mudar o cenário, você precisa tomar uma atitude. Não adianta você ficar deitado esperando que chuva vai cair do céu, né? Que dinheiro vai cair do céu. Não, você precisa tomar uma atitude. Na verdade, 4 que Deus estabelece. O versículo de número 14, ele começa com um monossílabo condicional. Se. S-E. Se é condicional, é uma condição. Aleluia? É isso ou não é? Né, os irmãos aqui que mais entendidos aqui, mais inteligentes, né? Tem os irmãos aqui, tem professor no nosso meio aqui, tudo formado. Se é uma condição, então, se você se comportar, eu vou levar você na praça para correr um pouco, você diz para o teu filho, não é isso? Então, se não se comportar, você não vai. Você estabelece uma condição. Se a condição for cumprida, a recompensa vem. Se a condição não for cumprida, for quebrada, a recompensa não vem. Então o se, ele estabelece uma condição, ou seja, Deus no início do verso 14, ele coloca um se. E aí você tem que redobrar a tua atenção, os teus ouvidos. Por quê? Porque se você cumprir esse se de Deus, você tem total autonomia e autoridade para mudar o cenário da tua história nessa noite, em nome de Jesus. Nesse ano, em nome de Jesus. Você quer mudar de cenário? Então cumpra o se. Qual que é o se, pastor? Vamos ver. Primeira coisa, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então ele está falando com aquele povo que disse que pertence a Deus, que todos vocês aqui, vocês dizem, eu vou na igreja, eu pertenço a Deus, eu sou cristão. Se esse povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar. Primeira atitude, primeiro elemento que você tem que ter para mudar o cenário da tua história, da tua família, de qualquer área que você precisa, ser humilde. Humilhação. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 3:34, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ou seja, a humildade, ela é o princípio, ela é a chave para que você desate a bênção de Deus sobre a tua vida. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 6. O apóstolo Pedro diz que você precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Então, queridos, atitude humilde, se humilhar diante de Deus, é a primeira coisa que você precisa fazer para que você desate a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. Olha o que diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6. 1 Pedro 5, 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. O que, pastor? Para mim ficar humilhado? Não. Para que Deus, no tempo certo, os exalte. Então, não é você que tem que se exaltar, é Deus que tem que exaltar você diante de qualquer cenário. Diga amém. Ou seja, se humilhe.
O que é se humilhar, pastor? É você ser submisso à palavra de Deus. Você está nessa noite nesse lugar, passando calor, diga amém? Deixou a tua comodidade, a comodidade da tua família, da tua casa para estar aqui. É um sinal de que você decidiu nesta noite se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Diga assim: é Deus que tem que me exaltar, não sou eu. Então não se exalte lá na tua família, quando alguém te afrontar, uma pessoa, não se exalte, porque você não vai ganhar essa guerra sozinho. Se humilhe, e deixe que Deus no momento certo exalte você, não para humilhar outras pessoas, mas para mostrar que Ele é o teu Deus e que Ele está no controle da tua vida. Primeira atitude: viva 2024 em humildade diante de Deus. Segunda atitude: orar. Deus diz: se o meu povo se humilhar, se o meu povo reconhecer, se humilhar é você reconhecer a tua necessidade de Deus, ponto, é isso. Se humilhar é reconhecer que você precisa de Deus. Primeiro ponto para a tua vitória: você precisa reconhecer que você precisa de Deus. Você precisa reconhecer a tua necessidade de Deus. Às vezes você sai para evangelizar na rua, alguns irmãos que já evangelizam comigo, você vai perguntar para as pessoas: você quer uma oração? A pessoa diz: não preciso. Eu já recebi essa resposta. Perguntar para as pessoas: quer uma oração? Não preciso. Não, muito obrigado. Ela acha que ela não precisa, ele acha que ele não precisa da igreja, que não precisa do pastor, que não precisa de Deus, que não precisa da comunhão com os irmãos. Esse é o primeiro passo para a tua derrota. Quando você pensa que sozinho, sem Deus, você consegue alguma coisa na tua vida. Então, primeiro passo para a tua vitória: reconheça que você necessita de Deus para absolutamente tudo. Reconheça os teus pecados, reconheça que você é necessitado, reconheça que sem Deus você não tem saúde nem mesmo para trabalhar, reconheça que sem Deus você não teria nem mesmo uma família, reconheça que você precisa desse Deus que nós adoramos. Primeira atitude para a tua vitória. Segunda, oração. Não ora. Quem não é humilde não ora, porque ele acha que ele consegue fazer sozinho. Mas Deus diz ali, se o meu povo se humilhar e orar. É por isso que na sexta-feira aqui Deus me deu esse propósito: oração. Nós vamos aqui daqui a pouco, na sexta-feira eu até libero uma palavra um pouquinho mais curta, para nós orarmos. O diácono Fernando aqui começou o culto orando. Se nós nos humilharmos e orarmos a Deus pelo bairro Itararé, nós saberemos que o avivamento virá. Orar, clamar, colocar diante de Deus a tua necessidade. Pastor, eu não sei orar. A oração ela não é questão de saber ou não. Você sabe falar, sabe conversar, então você sabe orar. Porque orar não é você fazer que nem o irmão faz, que nem eu faço aqui, uma oração imponente, uma oração construída. Não. Deus é teu amigo, Deus é teu pai. Fale com Deus assim como você fala com teu pai. Ou pelo menos como você falava, né? Que hoje em dia, antigamente se falava com respeito, né? Com os pais, né? Claro que você vai falar com Deus não sem respeito, você vai falar com Ele respeitosamente, mas fale com Ele amigavelmente, tranquilamente, assim como você fala com um amigo. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus, e as pessoas quando viam Moisés orando, elas pensavam que ele estava conversando com um amigo, quando na verdade ele estava orando. Olha a intimidade, ou seja, colocar diante de Deus as tuas necessidades, querido. Colocar diante de Deus aquilo que você precisa. Oração. Terceiro elemento, buscar a Deus. Ele fala ali, orar, me buscar. Deus é o único Deus que diz assim, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer ser buscado por você. Tira da tua mente essa ideia de um Deus lá no mais alto dos céus, barbudo, mal encarado, com um cajado na mão, olhando para a terra, jogando raio em quem pecou. Esse Deus não é um Deus bíblico. Não, o nosso Deus é aquele que quando Adão peca, Deus desce no jardim de acordo com o seu costume e vai ao encontro de Adão e diz: Adão, você está se escondendo de mim, mas eu estou atrás de você, porque eu te amo.
O nosso Deus não é um Deus que está lá e que fica exigindo sacrifício como outros deuses, falsos deuses por aí. Não, não, não. O nosso Deus é um Deus que diz para você: fulano, ciclano, beltrano, me busque porque eu quero ser achado por você. Eu quero estar com você, eu quero acompanhar você, eu quero saber os teus problemas, eu quero ser o teu pai, o teu amigo. É isso que Deus está dizendo aqui, ó. Me busquem, esse é o nosso Deus. É um Deus não de longe, mas de perto. Que nem diz aquela canção: és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. O nosso Deus é um Deus de perto. Não é Deus lá e eu cá. Não, 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 não. Deus, Ele quer estar com você em todos os minutos do teu dia. E Ele promete: se vocês me buscarem, povo e igreja do bairro Itararé, da igreja Evangelho Quadrangular, se vocês me buscarem, vocês me acharão, se me buscarem de todo o coração. É por isso que você, já no início desse culto, já sentiu a glória de Deus aqui no nosso meio. Porque nós já iniciamos o culto buscando a Ele de todo o nosso coração. Nós não queremos bens materiais, nós queremos a Deus. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? É que elas estão buscando qualquer outra coisa, menos a Deus. Quando a promessa de Deus é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, então aí a promessa de avivamento e de milagre vem. Mas as pessoas não estão buscando a pessoa de Deus, elas estão buscando o quê? A casa própria. Elas não estão buscando a pessoa de Deus, não é me buscar, é buscar o quê? O carro do ano. É buscar o quê? Salário maior. É buscar o quê? O casamento melhor. É buscar o quê? Aquela causa que ela tanto precisa. Ele está com o olho no efeito, quando na verdade ele tem que olhar para o Deus poderoso que pode dar todos esses milagres que eu falei para ele. Ele pode dar para você tudo isso aqui que eu falei. Mas se você buscar a pessoa dele sem interesse. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gostaria de estar se relacionando com uma pessoa interesseira? Quem gosta aqui de ter amigo interesseiro? Levanta a mão. O senhor gosta? Quem gosta aqui de ter? Quem gosta aqui de ter esposa, marido interesseiro? Dá uma glória a Deus aí. Diga bem. Tem algumas pessoas aqui, cada um com seus gostos, né? Agora, você gostaria que o teu marido ou tua esposa dissesse para você assim, ó: eu estou com você só pelo teu dinheiro, no momento que o teu dinheiro acabar, já pode, entendeu? Quem aqui ama pessoas, filhos interesseiros? Ninguém. Ou seja, você não quer estar com uma pessoa, se relacionar com uma pessoa, você não gostaria que o teu cônjuge, teu namorado, né, estivesse com você por causa do dinheiro, por causa do que você tem uma casa, por causa que você tem um carro, por causa disso, por causa de A, de B, de C. Não, você gosta de se relacionar com a pessoa, você gosta de ter amigos que são teus amigos porque eles gostam de você, sim ou não? Por que você acha que com Deus é diferente? Deus gosta de uma igreja que vem ao templo adorar a Ele por aquilo que Ele é. Por isso que Ele diz aqui, ó: se o povo me buscar. O que diz aquela canção? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. E a outra parte? Você está na outra parte também? Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus para você? E se Ele não fizer um milagre, você continua na igreja? Tem que pensar nisso. Se a porta abrir, Ele é Deus, aleluia. Quando a porta abre, todo mundo é crente, diga amém? Quando a porta abre, está todo mundo lá, aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso, oh, e canta bem alto, e glorifica bem alto, porque a porta se abriu. Tá, mas é a outra parte da canção. Se a porta não abrir, olha aí, se a porta não abrir, você continua adorando com a mesma intensidade? É o que Deus te pergunta nessa noite. Se a porta não abrir, você continua fervoroso na igreja?
Às vezes Deus não faz, Deus não abre, Deus não dá, porque Ele quer testar a tua fé, para saber se Ele não fizer, você continua com Ele. Eita glória, desceu uma veia profética no meu, agora aqui que... Então, você tem que entender, querido, uma coisa, Deus não quer gente interesseira com Ele, Deus quer pessoas que adoram a Ele por aquilo que Ele faz. Assim como um pai quer ter filhos que amam o seu pai por aquilo que ele é e não por aquilo que ele pode dar, Deus quer pessoas na igreja por aquilo que Ele é. Pastor, e eu não vou ter? Não, muito pelo contrário. Quando você ama a Deus por aquilo que Ele é, os milagres de Deus é só resultado na tua vida. Aí sim que Deus faz milagre, porque Ele sabe que Ele vai fazer o milagre, você não vai se apegar ao milagre, porque você ama Ele por aquilo que Ele é. Diga amém? Então eu estou dando para você aqui o segredo de uma vida de milagres. Adore e ame a Deus por aquilo que Ele é para você. Me buscar. Tinha mais coisas para falar, mas eu vou correr um pouquinho. Olha o que diz depois. E se converter dos seus maus caminhos. Quarta exigência para você mudar o cenário da tua vida. Converter os teus maus caminhos. O que é converter? Você está indo numa direção, você está subindo a Marechal. Aí o que você vai fazer? Você está de carro, né? Você quer voltar. Você vai fazer um retorno, né? O famoso retorno de 3 pontos, não é isso? Você vai converter. Uma conversão é quando você muda do norte para o sul. Uma conversão é quando você muda de direção. A gente fala na igreja, eu sou convertido. Quando a gente fala que você é convertido, que você se converteu em 1900 e bolinha, é porque você mudou o rumo da tua vida. Por isso que a gente fala convertido. Você se converteu? Você é convertido, querido? Por quê? Porque você converteu o teu caminho. Você estava num caminho tal, você tinha tais hábitos, você tinha tais práticas, você tinha uma caminhada, uma maneira de levar a tua vida, mas em determinado ponto você se encontrou com uma igreja, um pastor, um missionário, e você foi impactado por aquela palavra, e você decidiu mudar o teu caminho. Talvez muitas pessoas estejam fazendo isso nessa noite. Você está decidindo mudar o teu caminho hoje. Para você mudar o cenário da tua vida, você precisa mudar de caminho. Diga amém. É o que Deus diz ali, ó. Se converter dos seus maus caminhos. Decida nessa noite mudar as práticas, os hábitos, a maneira como você está levando a tua vida. E quando você mudar o teu caminho, automaticamente no final, em dezembro, 31 de dezembro de 2024, você vai chegar em lugares diferentes, porque você mudou o teu caminho. É tão simples de entender, né? Eu estou fazendo um esforço tremendo para você, para ser tão claro aqui para você. Muda a maneira como você leva a tua vida. Diga amém? Firma o teu passo com Deus. Um exemplo. Deixa o teu pecado. Deixa as práticas pecaminosas. Se você tiver vontade, você deixa. É só você ter força de vontade, que eu sei que você consegue. Diga aleluia. É porque você não quer ainda. Se você quiser, você consegue. Então, tome posição. Principalmente você que é homem, né? Tome posição. Firma a tua posição, tua decisão, tua palavra. Eu dei minha palavra está dada, minha palavra vale alguma coisa ainda. Então você toma posição. Quando você toma essa posição, você mudou o teu caminho. Quando você muda o teu caminho, não tem como você chegar em mesmo lugar, porque você mudou o caminho. A tua família, graças a Deus, eu tenho certeza que se você permanecer firme, ela vai chegar em um lugar diferente no final desse ano. Sabe por quê? Porque você está nesse lugar. Sabe por quê? Porque você decidiu mudar a trajetória da tua vida. Aleluia! Então, diga comigo, se humilhar, orar, buscar a Deus e não os milagres, e converter o meu caminho. Esses 4 passos, eu tomei esses 4 passos na minha vida, e a partir desse momento, eu comecei a voar na presença de Deus. Voar na minha vida. Eu já estou dando aqui um prefácio, um preâmbulo para o nosso início da nossa campanha no domingo, que é voando nas alturas. Diga amém? Então aqui eu já estou dando só um gostinho para você de princípios. Em domingo nós vamos começar aqui 10 princípios. Eu vou trazer um material para cada irmão, né?